Então tá. Olá todo mundo. E aí, conseguiram fazer? Alguém fez? Tá, então é o seguinte. A ideia era fazer, né? Então vou mostrar para vocês os resultados. Como é que a gente faz? Eu vou levar tudo para o PEST. Levo esses vetores todos para lá. Vou mostrar como é. Vocês já sabem como é que joga dados para o PEST, né? Vou copiar as três amostras, né? Então tá aí, estão aí os dados no PEST. Eu quero medir semelhança entre amostras. Portanto, as minhas amostras têm que estar na linha. Eu marco toda a matriz, vou editar, vou rearranjar e vou transpor. Então agora sim, eu tenho 3 amostras, essa quarta que não existe, né? Não tem nada nela. E eu tenho aí um enorme de espécies. Ah, ok, desculpe. Sorry. Às vezes eu esqueço. Um momentinho. Foi no automático. Vamos compartilhar. Certo. Compartilhando a tela. Bom, provavelmente vocês estão vendo a minha tela agora, não é isso? Vocês estão vendo minha tela? Pronto. Tá. Então vamos lá de novo. Perfeito. Eu vou marcar, né? Vou copiar essas 3 colunas, que são as amostras que eu quero medir a semelhança, só para vocês conferirem depois os resultados, tá? Eu quero que vocês façam isso aí. Então, eu vou levar no PEST, está aqui, e eu vou ter que levar de novo. Levo as 3 colunas para o PEST, com rótulos tanto de linha quanto de coluna. Vocês podem perceber que sai sempre o rótulo das linhas e o rótulo das colunas, certo? Isso aqui são siglas de espécies, de peixes marinhos, e aqui são siglas de amostras que foram feitas no mar, no oceano. É material da minha tese de doutorado, portanto eu posso usar ela tranquilamente para exercício. Exercício mesmo, que isso é dado real, né? Não é dado simulado nem nada. Se vocês tiverem algum conjunto de dados também disponíveis e queiram analisar, queiram testar, algum trabalho que vocês estejam desenvolvendo, vocês podem trazer também na aula, sugerir que a gente pode também usar esses dados aí para servir de exemplo. Bom, enfim, o PEST, eu quero medir semelhanças entre amostras, e as amostras têm que estar nas linhas. Portanto, eu vou editar, rearranjar, transpose. Vou transpor para linha. Então eu tenho 3 amostras só e tem uma infinidade de espécies, né? Uma infinidade, tem um monte, 116 espécies. Tem umas que nem tem. Se não tem, aquele 00 que elas tiverem lá, não vai fazendo diferença nas contas. Então, feito isso, marquei, eu vou lá em multivariada, similaridade e distância. Primeira coisa que ele faz é o quê? Euclidiana, já está aqui calculado, ó, copiar. Copiei, vamos voltar, colar. Então tá aqui, ó. Eu tenho 3 medidas, certo? A com B, que dá 81, você deu um número enorme, né? A com C, que é esse V12, né? A diagonal principal, toda ela é 0, dessa matrizinha triangular de distância. Isso significa o quê? Que esses valores aqui eu posso tirar daqui, que eles são idênticos. E essa diagonal, a diagonal principal, ela é 0. Vou deixá-la aqui como 0, tá? Vou deixá-la como 0.
quando a gente vê uma matriz, se a gente olhar uma matriz e a diagonal principal dela for 0, você pode ter certeza que isso aí é uma distância. Uma distância ou uma dissimilaridade. Ou dissimilaridade. Certo? Distância ou dissimilaridade. E do mesmo jeito, lá no PEST, eu só vou trocar e vou escolher Bray-Curtis. Ele tem aqui, ó, Bray-Curtis, tá vendo? Olha o que aconteceu. Ah, não, foi Manhattan, foi mal. Eu vou usar o Bray-Curtis. Ó, olha o que aconteceu. A diagonal principal é 1. Curioso, né? Copiar. Vamos colocar lá. Aqui, ó. A diagonal principal aqui agora é 1. Vou tirar isso aqui daqui. Isso daqui, né? Vou botar ela pra cá que é melhor. Aqui. Tá, isso aqui é o mesmo. O valor tá rebatido. Olha que curioso, ó. Tá vendo? Vamos olhar para esses números. Isso aqui é uma distância ou dissimilaridade. Por quê? Ela com ela é 0. À medida que aumenta o valor, aumenta a diferença. Certo? Então é uma distância ou dissimilaridade. Quando é que eu sei, olhando para uma matriz, se ela é distância ou se ela é dissimilaridade? A dissimilaridade, ela é assim, ó, igual quando é 0, igual a 0, e diferente quando igual a 1. Certo? Então, quando for diagonal principal 0, a gente sabe que ela é uma distância ou dissimilaridade. Se ela estiver variando entre 0 e 1, ela é uma dissimilaridade. Se esses valores aqui forem maiores do que 1, é uma distância. Certo? Isso daqui é diagonal principal 1, é uma similaridade. O Bray-Curtis está sendo calculado como similaridade aqui no PEST. Está sendo calculado como similaridade. Eu vou dizer para vocês por quê. Ó, vamos pegar aqui, ó, 1 com 2, para ficar fácil. Só de exemplo, ó, vamos pegar essas duas aqui, ó. Vamos calcular o Bray-Curtis delas, certo? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer uma diferença. Depois eu tenho que fazer uma soma. Vamos fazer tudo aqui de uma vez, ó. É uma diferença em módulo, né? ABS de uma diferença com uma soma. Certo? Então basta copiar. Basta somar uma e outra. E aí eu vou ter aqui, na realidade, esse meu primeiro valor aqui, o Bray-Curtis entre A e B. Bray-Curtis entre A e B é esse valor aqui que eu espero encontrar, certo? Que o PEST calculou para mim, ó. O A está aqui e o B está aqui, certo? Isso aqui é o A e isso aqui é o B, ok? Então o Bray-Curtis calculou para mim, o PEST calculou para mim 0,27. Eu vou ver o quanto que eu calculei aqui, que é 1 dividido pelo outro, que é esse denominador dividido pelo numerador. Olha quanto que eu calculei na fórmula que eu mostrei para vocês. 0,74. Só que o PEST está colocando 0,27. Vocês notaram alguma coisa?
Na realidade, ele é o complemento. Se eu pegar 1 menos o valor 0,27, era para dar, não deu. Por causa dos zeros que estavam aqui. É isso mesmo? Deixa eu ver. Pequena, peraí, encontramos um erro na fórmula. Sim. Não, é isso daqui. 1. Para ter erro na fórmula. 1 menos. Isso daqui era para ser igual. É um pouquinho diferente. Talvez por causa desse monte de zero que ele não considerou. Não sei bem. Mas veja bem, a fórmula que eu ensinei para vocês, do Bray-Curtis, é uma fórmula de dissimilaridade. E a forma que o Pesch usa é uma forma de similaridade. Tá? Então o Pesch, na realidade, está usando assim, o Bray-Curtis dele é igual a 1 menos aquele Bray-Curtis que eu dei para vocês lá do coisa, né? Bray-Curtis do Pesch aqui, ó. Ele está na fórmula complementar. Tanto faz se ele varia de 0 e 1, tá? Ele é 1 menos o Bray-Curtis da fórmula. Só para dizer o quê? Para a gente prestar atenção como é que o coeficiente está disponível no software. Né? Porque existe uma profusão de fórmulas e um monte de coisa. Tem uma pequena diferencinha, porque de repente esses montes de zeros a mais, a menos, aí não levam em consideração. Uma diferença pequena. Ou eu mesmo posso ter errado aqui. Será que eu coloquei o absoluto? Coloquei um menos o outro, né? Era para dar a mesma coisa, mas enfim. Pequeno errinho aí. Tá. Quero mostrar para vocês o seguinte, que eu tenho então distância ou dissimilaridade. Distância ou dissimilaridade. Quando a diagonal principal é 0, é uma distância ou dissimilaridade. À medida que ela é 0, ela é igual. À medida que ela aumenta, ela fica diferente. Aí a diagonal principal é 0. Se os valores aqui dentro são maior do que 1, com certeza é uma distância. Agora, a diagonal principal sendo 1, significa o quê? Quando é 1 é igual. Quando vai aumentando, a máxima igualdade é 1. Então ela cresce, é uma similaridade. É uma similaridade. A diagonal principal é 1. E essa similaridade também varia entre 0 e 1. E a similaridade eu posso ter tanto para dado quantitativo quanto binário. E a dissimilaridade também, eu posso ter tanto para dado quantitativo quanto binário. Distância, aparentemente, só para dado quantitativo, certo? Então, eu tenho uma quantidade enorme de formas de calcular, e aquelas consagradas na literatura, mais usadas, a gente não precisa ficar usando um monte de métrica, certo? Seriam Bray-Curtis e distância euclidiana, basicamente. Vocês lembram lá de dado binário que a gente usou também uma soma e uma diferença? Né? Uma soma e uma diferença. Para calcular lá o A, B, C e D. Né? Aqui também a gente calculou a gente usou soma e diferença. Então tem uma demonstração matemática que faz o seguinte, que o índice de Sorensen... Peraí. O índice de Sorensen, que é o binário, ele é equivalente ao Bray-Curtis. Sorensen é equivalente ao Bray-Curtis. É a formulação Bray-Curtis aplicada a dado binário. Então eles têm a mesma estrutura de cálculo. Tem o mesmo conceito ecológico, então, o Bray-Curtis e o Sorensen. Por isso, se eu tiver que escolher para dado binário ou dado quantitativo, eu uso Bray-Curtis ou Sorensen. Caso meu dado seja binário, é Sorensen. Caso eu tenha dados quantitativos de espécie, eu uso Bray-Curtis. Por quê? Por que eu vou usar Bray-Curtis? A troco do quê? Qual é a vantagem? A vantagem, a razão, a indicação, a única é baseado na teoria e na prática.
A pessoa vem desenvolvendo essas metodologias há muito tempo, tem uma série de artigos. Nos livros que eu sugeri para vocês aí tem todas as referências, são trabalhos aí de 20 anos atrás, aproximadamente, e isso está bem consolidado. Então a gente pega a literatura e usa. Quem quiser se aprofundar mais nessa métrica, pode ir na literatura, mas ela está nos dizendo que essas são as formas mais eficientes de medir beta-diversidade. Bray-Curtis e Sorensen é uma das formas mais eficientes de medir beta-diversidade, que é o que nos interessa em estudos de comunidade. Em estudos de gradientes ambientais. Alguém está pedindo para entrar, um momentinho. Elton. Tá, então, onde é que nós estamos? Então vocês já viram aí dado binário, uma aplicação de dado binário que é a seriação, né? Aí viram aqui dados quantitativos, que são os mais comuns, bem comuns em estudos de ecologia de comunidades, onde eu tenho um conjunto de amostras que podem estar espalhadas no espaço no tempo e um conjunto de espécies que eu vou adquirindo. Essas espécies podem estar de diversas maneiras. Eu posso ter o peso total delas em cada amostra, como eu posso ter o número de indivíduos em cada amostra, como eu posso ter simplesmente a ocorrência delas ou não, sim ou não, 0 ou 1. Em função do tipo de dado que eu tenho, é necessário usar um tipo de métrica adequada aos dados que se tem. Então, a gente já viu aí dados binários, dados quantitativos, existe uma infinidade de métricas e a gente vai se deter aqui nessas duas. Distância euclidiana e Bray-Curtis, certo? Vocês já viram como é que calcula, fizeram uns exemplos, viram aí um pouquinho das diferenças. Vamos voltar agora para aquilo que interessa, vamos fazer uma aplicação disso agora. Tá? Então vocês imaginam o seguinte, que eu tenho uma matriz, com o que está aqui nas colunas são amostras, certo? Uma matriz Y. Essa matriz aqui são um conjunto de dados que eu quero estudar, que eu quero explicar, que eu quero entender. Por que varia, por que não varia. Podem ser o quê? De plantas, de insetos, pode ser de peixes, pode ser de árvores, pode ser de mamíferos, enfim, uma matriz de espécies, certo? De um determinado grupo. Pode ser ave, pode ser mamífero, pode ser assim por diante. E aí, em cada uma dessas amostras, eu também fiz outras coletas, onde eu tenho variáveis ambientais. Então, da mesma forma que a gente tinha feito lá o protocolo de partição de variância, vamos pensar aqui uma coisa, ó. Para cada matriz dessa aqui, eu vou passar ela por um conjunto de passos e vou chegar até uma matriz diagonal, até uma matriz de similaridade. Então, se eu pegar essa minha matriz Y, eu não fiz isso ainda, mas a gente vai fazer e vou mostrar para vocês como é que é. Eu tenho que fazer um tratamento nesses dados da seguinte maneira. Você vira aqui, ó, né, o exemplo, na própria matriz de fauna que eu mostrei, se a gente for lá para o fundo, já botei ela em ordem, você veja, ó, começa a ficar esse monte de zero, tá vendo? Ó, é muito zero, zero, zero. Por quê? Porque a espécie não ocorreu lá, né? Então isso aqui é espécie rara, é espécie que não contribui nada. Eu tenho que dar uma limpeza nisso daqui. Então vamos voltar, ó. Eu pego aqui a minha matriz original, aquela que eu coletei. Eu uso um critério para eliminar aqui espécies que são raras. Aí eu reduzi minha matriz. Depois que eu reduzi, eu tenho que transformar a matriz, sempre. Tem que transformar, porque mesmo usando Bray-Curtis, se eu tenho valores muito maiores um do que os outros, isso pode alterar a semelhança. Então eu tenho que fazer uma transformação na matriz. Depois da transformação, eu faço uma matriz de semelhança. Então o que eu vou ter no final das contas? Para cada matriz dessa daqui, essa aqui é biológica, essa aqui é ambiental, essa aqui é ambiental.
Para cada matriz dessa, depois de eu seguir um tratamento, eu vou ter 3 matrizes triangulares aqui. Que é onde vai estar concentrado, vai estar disposto, né? Aqui, ó. Vamos fazer aqui que é mais fácil. Onde vai estar disposto, eu acho que é assim, né? Ó. Certo? Onde vai estar disposto a semelhança dessa matriz toda aqui, ó, através de uma métrica de semelhança, as amostras vão passar a ser agora uma matriz de semelhança entre amostras. Aqui vai estar, nessa matriz triangular, a semelhança entre amostras, considerando as espécies que ocorriam nas amostras. Essa matriz triangular vai estar aqui, a semelhança entre as amostras, considerando, por exemplo, as variáveis ambientais que estavam aqui, da água, por exemplo. Se eu estou estudando, sei lá, plantas aquáticas, essa minha primeira matriz aqui, cada coluna é um local de coleta e cada linha são as diferentes plantas aquáticas que eu encontrei em cada coleta. Essa segunda matriz, eu tenho as mesmas amostras e que eu coletei as plantas aquáticas, e agora as linhas aqui seriam as variáveis que eu medi fisicoquímicas da água. Nitrogênio, fosfato, silicato, assim por diante, né? Características químicas da água. Aí eu posso medir também a semelhança entre as amostras baseada, e aí transformo elas numa matriz de semelhança baseada nas variáveis fisicoquímicas. Posso ter um outro conjunto de variáveis, um outro conjunto, por exemplo, que esteja nas margens, não necessariamente dentro da água. Pode estar no fundo, nas mesmas amostras que eu coletei a plantas aquáticas, tem plantas que estão ligadas no fundo, né? Então, naquele lugar perto ali onde as plantas estão, eu vou lá e meço. Pego aquele sedimento no fundo e meço ali um monte de coisa. Quantidade de areia, quantidade de argila, quantidade de elementos químicos diferentes que podem ter naquela granulometria, né? Carbonato de cálcio e assim por diante. Então vocês percebam que eu posso ter aqui um y e 2x. A gente já viu um negócio desse antes, né? Que foi a partição de variância. Só que meu y era uma variável e cada x era uma outra variável. Agora eu faço o quê? Através da medida de semelhança, eu transformo essa matriz aqui numa matriz triangular. Essa daqui numa outra triangular e essa aqui numa outra triangular. Agora eu vou fazer o quê? Com tipo uma partição de variância, só que com essas matrizes aqui agora. Certo? Aqui vai estar o y, aqui vai estar a semelhança de x1, e aqui vai estar a semelhança de x2. Certo, mas como que eu faço isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui está um exemplo, né? Aqui está um exemplo de uma matriz de semelhança qualquer. Pelo jeito aqui a diagonal é zero, ó. Diagonal aqui é zero, né? Então isso daqui e o máximo valor aqui vai até 1. Então isso aqui é uma dissimilaridade, certo? Isso aqui é uma matriz de dissimilaridade. Quanto maior o valor, mais diferente é. E quanto menor o valor, mais igual é. Como varia de 0 e 1, é uma dissimilaridade. Então, o que eu faço? Ó, tem que prestar bem atenção. O número de amostras é sempre o mesmo. Se eu tenho 10 amostras, para cada amostra dessa eu tenho lá as espécies todas, que eu vou ter a minha matriz Y, certo? Minha matriz Y, eu tenho sempre 10 amostras. Posso ter aqui infinitas, centenas, dezenas de espécies.
A minha outra matriz ambiental, ela também tem que ter 10 amostras. E não necessariamente tem que ter o número mesmo de espécies. Eu tenho outras variáveis aqui que eu vou usar para medir a semelhança. Mesma coisa aqui, né? Mas o número de amostras tem que ser o mesmo. Por quê? Porque na hora que eu fizer a matriz triangular, que eu for acomodando as semelhanças duas a duas, quando eu for acomodando, aqui eu tenho 6 por 6, né? Quando eu for acomodando duas a duas, o que vai acontecer? Como é que eu faço então para calcular essa... Dá um exemplo aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Mais fácil. Não, não tá. Então eu vou fazer. Tá, é assim, ó. Então vocês concordam comigo que as minhas amostras sempre são do mesmo tamanho. Então cada uma dessas três matrizes aqui, ó, vai ter sempre a mesma quantidade de elementos em todas elas, certo? Então essa matriz aqui eu vou transformar ela num vetor. De que forma? Eu pego esses números aqui, ó, esses primeiros números. Depois eu pego esses outros. Eu tiro a diagonal, tá? Tira a diagonal. Então pego esses três números, põe aqui de baixo. Pego esses outros três, põe aqui de baixo. Pego esses outros dois, põe aqui de baixo. Pego um, põe aqui de baixo. Então ela fica um vetor, né? Eu faço a mesma coisa com a outra matriz x1. Que em vez dela ficar acomodada assim, ela vai ficar acomodada também em forma de vetor. E cada um vai ser o seu correspondente. Por exemplo, se eu tenho 0,25 entre a espécie 1 e 2, usando a fauna, que vai ser o meu y, eu quero ver qual vai ser o x1 se eu usar as variáveis físico-químicas, para ter também a distância, só que agora baseado nas variáveis físico-químicas. Então eu vou ter o x e y. Feito isso, pensando dessa maneira, eu consigo fazer o tal da partição de variância, pegando a matriz triangular, transformando ela num vetor numa ordem correta e pegando as outras matrizes triangulares e colocando ela também em forma de vetor, de coluna, né? Uma coluna só. Aí então eu vou ter aquela estrutura semelhante que eu tive lá, mostrei para vocês nas aulas iniciais, no processo de regressão linear, onde a gente fez lá o protocolo da partição de variância. Ok? Vocês entenderam essa ideia geral? Tem alguém aí? Entenderam ou não? Sim, que de uma matriz agora não é mais uma variável, é um conjunto de variáveis. Esse conjunto de variáveis eu transformei eles em distância. Essa distância eu deixei ela de forma reta para fazer o quê? Fazer o mesmo protocolo lá do cálculo de regressão. Então agora eu vou ver se um conjunto de variáveis explica um outro conjunto de variáveis. Quando eu faço então agora correlação entre matrizes triangulares de semelhança, eu estou fazendo o que se chama de teste de Mantel. Teste de Mantel. Certo? Então a gente vai aprender no PEST qual é o funcionamento, como é que eu ponho os dados para fazer o teste Mantel. Eu posso fazer o teste Mantel simples
e posso fazer o teste de Mantel parcial. O Mantel parcial é aquele quando eu tiro o efeito de uma e o resíduo eu faço a correlação com a outra. Então, Mantel foi um sujeito que estudou, um médico que estudou aí problema de leucemia, de distribuição espacial, e ele que inventou essa forma de medir aí a semelhança, usando essas distâncias de semelhança. Não mais a variável em si, a espécie ou a variável original aqui da água, por exemplo, na química ou a física, mas a matriz de distância, certo? Então vamos ter que fazer umas coisas, ó. Vamos pegar direto ela sem fazer nada, tá? Direto. Vou mandar essa matrizinha para vocês agora. Eu vou fazer ela aqui. Um pequeno exemplo. Só de como eu levo isso para o PEST, tá? Porque depois que a gente aprender essa mecânica, aí sim nós vamos partir para um problema concreto. Primeiro vamos aprender como é que eu calculo isso lá. Então eu tenho aqui uma amostra 1, eu vou mandar para vocês elas, tá? 1 a 2, ó. 1, 2, 3, vamos deixar assim com 10, certo? Vou construindo aqui a matrizinha junto com vocês, ó. Amostra 1 a 10. E eu tenho um monte de espécies. Espécie 1, espécie 2 e assim por diante. Vamos ficar assim com 15 espécies. Aqui eu vou encher de espécies aleatórias. Não se preocupe não, só olhem como é que eu estou fazendo. Eu vou mandar para você a matriz, tá? Eu estou construindo uma matrizinha, uma tabelinha, para a gente poder fazer os cálculos e aprender como faz os cálculos. Depois sim depois de aprendido fazer os cálculos, os procedimentos, a gente vai e aplica isso em dados reais, certo? Estou mostrando só a sistemática para a gente calcular um teste de Mantel usando o PEST. Eu vou gerar aqui no aleatório. Vamos sortear como se fosse um dado, né? Entre 0 e 10. Como se fosse um dado de 10 faces. Jogo, cada hora cai um, pode cair um, né? Então aí gerei, aí eu vou copiar e aqui eu tenho que colar como número. Pronto. Tá aí uma tabela, né? Uma tabela de dados. Isso aqui eu vou chamar ela de matriz de espécies. Certo? Beleza. Aí, o que eu tenho? Nessas mesmas 10 amostras, eu tenho, nessas 10 amostras, eu tenho também variáveis que eu coletei na água. É a variável 1, a variável 2, a variável 3, a variável 4. 4, tá? É um riachinho, são assim, laguinhos, né? Em torno aí de um campo. Cada laguinho desse eu vou lá, dou uma olhada no fitoplâncton que está lá, tem 10 espécies. E eu também, cada lago desse, 10, né? 10 laguinhos, eu tenho variáveis que eu fui lá e medir. Que foi no mesmo laguinho 1, que eu peguei essas espécies todas aqui, todas essas espécies, umas não tinham, outras tinham. Nesse mesmo laguinho 1, eu fui encontrando variáveis aqui, que pode ser, por exemplo, sempre dando um exemplo, né? pH da água, nitrogênio, fósforo, clorofila, coisas características da água. Percebam que o número de amostras tem que ser o mesmo, mas o número de variáveis não, certo?
Porque quando eu fizer a matriz triangular dessas aqui, ela vai ficar do mesmo tamanho quando eu fizer a matriz triangular dessas daqui, né? Então tá. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou criar uma estrutura de propósito parecida. Ó, como se fosse esse número aqui de cima vezes 0,55. Eu transfiro. Não é mais vírgula no meu agora, o meu é ponto. Então, ó, se eu fizer assim, são outros números, né? Ó, mas eles são mais ou menos correlacionados com os de cima. Estou fazendo isso de propósito, tá? Só para ele existir uma estrutura de correlação aí. Ok? Então, é, isso daqui, eu vou levar para o PEST fazer uma distância euclidiana. E isso daqui eu vou levar para o PEST e fazer um Bray-Curtis. Lembram? Isso daí é protocolo, é sugestão. Bray-Curtis é a melhor maneira de medir semelhança para dados de fauna, flora, dados de composição. E distância euclidiana é a melhor maneira de medir semelhança para dados não biológicos. Porque o Bray-Curtis está levando em consideração a proporção de semelhança. E aqui está levando em consideração a distância. Certo até agora? Na nossa simulação? Tem alguém aí, moçada? Tá todo mundo quieto, não tô vendo nada, nenhum sinal de nada. Tem alguém aí? Ah, vocês estão prestando atenção? Tem alguma pergunta? Tá bom, vamos lá. Eu tô indo, não sei se vocês estão acompanhando, porque ninguém pergunta, não tem retorno, não tem nada. É uma coisa maçante, concordo. Mas assim, tem que prestar atenção para entender. Depois a gente vai partir para o problema concreto, tá? Então vamos lá de novo. Tá aqui, ó, beleza. Então vamos por partes. Isso daqui eu tenho que transformar numa matriz de semelhança, arrumar ela, tal. Só que um detalhe, o PEST faz tudo isso para mim, eu não preciso fazer nada disso. Eu só tenho que arrumar os dados de uma forma que o PEST entenda e eu peça para ele para fazer o teste de Mantel para mim. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, eu só estou com os dados originais aqui. Então eu vou ter que arranjar os dados agora para o PEST entender. Então eu vou ter que fazer assim, ó, eu vou ter que transpor. Por quê? Porque as amostras sempre têm que estar na linha e as variáveis na coluna. Então eu transpus, certo? Transpus um e agora eu vou transpor o outro.
Só que vai ser bem aqui do lado, ó. E eu vou ter que tirar essa letra daqui. Então perceba, ó, aqui tem minhas 10 amostras que eu tenho 4 variáveis ambientais, certo? E aqui eu tenho minhas 10 amostras e lá com as 15 variáveis que são as espécies. É desse jeito que eu vou levar para o PEST, ó. Nas linhas 10 e 10. Aqui as variáveis da primeira matriz e aqui as variáveis da segunda. Só que aqui eu tenho que levar ainda... Vou inserir, vou deslocar para a direita. Eu tenho que colocar aqui a variável de grupo. Então, essa aqui pertence a um grupo, ó. Isso aqui é uma matriz só. Isso daqui é a segunda matriz, ó. Certo? Eu estou mostrando para vocês a sistemática, como é que se separa os dados para levar ao PEST, e o PEST vai realizar automaticamente para a gente um teste de Mantel. O teste de Mantel, já falei para vocês, é a correlação entre matrizes triangulares de semelhança. Então, para o PEST fazer, é dessa maneira que eu tenho que colocar. Eu transponho as matrizes, certo? Com as variáveis de cada uma. Certo? Vocês percebam que, ó, não é do mesmo tamanho, aqui eu tenho bem mais do que a outra, né? E aqui são essas variáveis químicas. E eu tenho que criar uma coluna auxiliar, que é uma variável categórica auxiliar, dizendo que essas primeiras aqui formam um grupo, isso aqui é uma matriz, e essas aqui formam um outro grupo. Se eu quisesse uma terceira, quisesse fazer uma partição de variância, eu vinha e colocava a terceira aqui embaixo, ó, um 10 também. E aqui, número 3 para cada uma, ó, certo? Então, feito isso, agora sim, eu seleciono, copio e levo no PEST. É essa que tá. Só que agora eu tenho que fazer um outro procedimento. Eu tenho que dizer que essa minha primeira coluna aqui, ó, tem que dizer que ela é um grupo. Tem que falar para o PEST, isso aqui é um grupo. Ó, um grupo, tudo tem um, é de um grupo só. Tudo tem dois, é tudo de um outro grupo. Certo? Então eu tenho que vir aqui atributos de coluna e aqui no tipo, ó, tipo. Posso deixar com nada, nada, mas não, aí eu tenho que dizer para o PEST que na realidade é um grupo, ó. Essa variável aí, ela está indicando um grupo. Certo? Isso daí. Pronto, continuando. Próxima etapa. Marco toda a matriz. Foi simples, né? Eu trouxe para cá, coloquei e disse que essa variável aí é um grupo. Agora eu vou editar e vou dar uma cor, ó. É uma cor dada pelo grupo que eu já coloquei lá. Então, ó, o grupo 1, vamos dizer que ela vai ficar assim, cor de rosinha. E o grupo 2, vamos ver que ela é verde. Não, black não, verde. Assim. Ó, viram aqui, ó. Agora ela marcou, ó, isso daqui, agora ela sabe que todas essas daqui é um grupo e que todas essas 10 aqui são outro grupo. Agora ela já sabe. Agora ela não, né? Não é ela. Agora o programa sabe.
Então, como é que eu vou fazer o Mantel agora? É simples, ó. Eu vou no multivariado, teste, Mantel. Tá vendo, ó? Isso é um teste multivariado. Agora sim, eu vou fazer um teste. Que teste é esse? Eu quero saber assim, ó. Qual é a pergunta que está por trás disso daí? O conjunto da minha fauna tem relação com o conjunto das variáveis ambientais? Aquelas variáveis ambientais que eu estou medindo lá, elas têm alguma relação com o conjunto da minha fauna ou da minha flora? Vou fazer essa pergunta, porque eu posso estar medindo coisas que não tem nada a ver com aquilo, né? Com aquela semelhança lá. Então tá, dou-lhe um OK. Apareceu aqui, ó. Um outro, ó, Mantel teste. Aí ele fala, a primeira matriz, quem que eu quero usar? Aí sim que eu vou escolher Bray-Curtis, ó. Certo? Que é a minha matriz de fauna, né? A minha segunda matriz é uma matriz euclidiana. A terceira eu não tenho, eu não pus lá, então eu não tenho. Tá vendo? Então é só isso. Eu arrumo a tabela, levo ela para lá e depois eu vou escolher qual é a métrica de semelhança que vai gerar a matriz triangular aqui para a primeira matriz e vai gerar para a segunda. Só que aqui tem uma coisa que são as permutações, que depois a gente vai explicar o que é isso. Que é baseado na permutação, é que ele vai testar a significância estatística dessa relação. Então eu mando fazer o compute. Ó, a correlação foi de 0,46 e o p-valor foi de 0,02. O que significa isso? Que existe sim uma correlação entre a composição da fauna e a composição das variáveis ambientais, e esse p-valor foi menor do que 0,05. Basta saber isso, que significa que existe uma relação significativa entre o conjunto da fauna e o conjunto das variáveis ambientais. Isso ficou entendido? Certo? Então essa é a sistemática de fazer o teste Mantel. O teste Mantel é um teste muito poderoso, importante, e vocês viram que na realidade ele é ainda um conjunto de... é uma continuação de uma técnica que a gente aprendeu anteriormente. Por isso que a gente fez uma revisão de regressão, explicou a correlação parcial e passamos por uma outra forma de medir. Medir agora a comunidade como um todo, que é através da similaridade. Essa similaridade é, então, transformada numa matriz triangular, que, por sua vez, é acomodada ali em vetores, que vão sofrer, da mesma forma, um cálculo quase que exatamente o mesmo da correlação, né? Vai testar a correlação entre uma primeira matriz e uma segunda matriz, através da sua medida de semelhança. Certo? Então, como o valor é positivo, eu vou dizer assim, ó, existe sim, à medida que aumenta a semelhança em fauna, aumenta também a semelhança ambiental. Existe uma proporção linear, que ela é significativa. Mas aqui eu tenho apenas o teste, né? O R. O R. Não é o R ao quadrado, é o R. Então eu tenho que vir aqui, ó. Certo? Isso aqui foi a quantidade de permutação que eu fiz e essa aqui é a correlação que eu encontrei. Agora, a quantidade de explicação eu tenho que elevar ao quadrado. Na realidade, a matriz ambiental físico-química, no caso, né? Ela está explicando 22% da variação da composição da fauna. Mas como assim composição da fauna?
quem que ela está explicando? Ela está explicando a variação da beta-diversidade. Eu não sei qual é a espécie que ela está explicando mais ou menos. Eu sei que ela está explicando a beta-diversidade. Certo? Porque agora eu não sei mais que espécie é, porque está todo mundo lá dentro da matriz triangular. Vocês concordam comigo? Que eu não sei que espécie é, agora só tem semelhança de uma amostra com a outra, uma amostra com a outra, que virou uma matriz triangular. Né? Então a maneira de interpretar isso daí é que um conjunto de variáveis que a gente estipulou que chamar de fisicoquímica, né? Ela estaria explicando 22% da beta-diversidade dessa comunidade aqui. Entendido ou não? Estou esperando aí uma manifestação. Não, não tem como separar, não. Não tem como individualizar qual é a espécie. Porque, olha só, o que a gente fez na realidade? Vamos falar o que a gente fez. Deixa eu só salvar isso daqui, eu vou te mostrar para você dar uma olhada. Aí, ó, vamos salvar como... Isso aqui é um exemplo, né? Para a gente... Como é que eu tenho que arranjar os dados para ele calcular a beta-diversidade? Aliás, para ele calcular a Mantel. Pois não. Exatamente. 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 Ele é o valor de R. Agora, para eu saber a quantidade de variância explicada, eu pego R de Mantel e elevo ao quadrado. Aí sim eu vou ter o índice de determinação de Mantel. É mais difícil, porque não é a mesma coisa exatamente, né? Porque ele está em forma de matriz. O princípio é o mesmo, né? Então não tem como assim ajustar conforme se ajustou lá na análise de variância, como eu mostrei para vocês lá antes, certo? Pode até ter forma de ajustar, mas ele é mais complexa, ela não é tão simples assim, certo? Porque não é exatamente a mesma coisa. Tá? O princípio aqui é, né? Então vamos ver aqui, tá? Trabalho recente, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não sei, peraí. Ah, salvar, calma. Comecei a falar, eu vou salvar o que a gente fez aqui hoje. Então, exemplo de Mantel, né? Exemplo de Mantel. Vou salvar ela lá. Só para deixar ela salva. Então, vamos mostrar aqui uma coisa. Ó. Olha só o que vai acontecer. New. Quem me perguntou, olha, eu não entendi por que perdeu, eu não vou saber quem é. Olha só. Então, já vou levar do jeito, ó, se eu levei as duas de uma vez e mandei ele fazer, ele fez todo o procedimento para mim, né? Mas na realidade ele faz o quê? Ele pega, ele vai, ele calcula a distância toda, só que ele armazena, aí a partir daí ele vai lá e faz a correlação de Mantel, que na realidade é uma correlação entre matrizes. Se eu pegar, veja bem, ó, se eu copiar, levar no PEST a minha matriz de fauna, essa Y que eu chamei aqui, vamos levar ela para lá. É só a gente olhar que a gente entende, ó.
Então, essa aqui não tem mais esse grupo. Eu vou fazer só de uma, tá? Edit, remove. Bom, aqui, o que eu tenho na coluna? Espécies, não é isso? Então, minhas espécies aí. O que eu tenho na linha? As amostras. Então, beleza. Se eu iluminar tudo, mandar um multivariado e mandar ele a fazer uma similaridade ou distância, Bray-Curtis, né? O que eu tenho aqui agora, ó? O que é isso daqui, ó? Essa aqui virou minha matriz. Então vamos pegar ela, ó, vamos copiar ela aqui, ó. Vamos copiar. Copiei o quê? A similaridade de Bray-Curtis usando as espécies. Certo? Ó. Então agora eu vou transformar essa matriz agora aí numa matriz Y. Como é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esses elementos aqui e botar aqui debaixo, ó. O que significa esse elemento aqui, ó? Isso daqui na realidade é A1 com A2. Depois vem A1 com A3 e assim por diante, certo? Cada valor desse daqui, não é? Então eu pego esses valores aqui, copio eles e boto aqui debaixo. E assim vou, ó, pego esse valor aqui, copio e boto aqui debaixo. E vou embora, ó, vou embora até o final. E boto aqui embaixo. Você entendeu? Eu vou fazendo o quê? Dessa matriz triangular, onde estão todas as informações aqui, eu coloco para a par, ó, A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, A1 com A5, depois A2 com A3, A2 com A4. Então, se eu pegar todos esses valores e colocando um debaixo do outro, eu vou transformar essa minha matriz aqui de semelhança, agora eu simplesmente deixo ela em forma de um vetor, de uma coluna. O que tem nessa coluna aqui? Não é mais a espécie, não tem mais espécie aqui. Agora tem a semelhança para par, né? É a mesma coisa eu faço quando for Y. Y. Oi. Quem falou? Pode falar aí, tá tranquilo. Ó, a mesma coisa eu vou fazer quando for Y. Y quem é? Minto. X quem é? É a outra matriz, é a matriz ambiental. É a matriz que eu vou usar para verificar se tem relação. Eu vou fazer a mesma coisa com ela. Eu vou levar ela para lá, ó, né? Eu acho que é aqui que eu preciso. Eu deixei a letra aqui, mas eu tenho 10, né? Normal. Aí eu vou lá, ó, multivariada, similaridade, distância euclidiana. Ó, agora, veja bem, ó, é a mesma matriz, ela tem o mesmo tamanho, só que agora é a distância euclidiana em cima de variável ambiental. Outra variável. Então, isso aqui já é a distância euclidiana, que é a métrica adequada para a variável ambiental. Então, onde que eu pus ela? Eu pus ela em algum lugar aí. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Você concorda comigo que eu vou colocar aqui agora, ó? Essas duas matrizes aqui, essa daqui é a distância euclidiana
baseada em variáveis físico-químicas. Essa matriz aqui é a matriz Bray-Curtis, baseada nas 15 espécies que ocorreram lá. Essa primeira matriz eu transformo ela num vetor, e a outra matriz eu transformo também ela num vetor. Ó. Tá vendo? Ó. Então, cada par agora XY vai ser a comparação da mesma coisa. A1 com A2, mas levando qual é a semelhança, levando em consideração a fauna. E A1 com A2, levando em consideração a química da água naquele mesmo lugar. Agora sim eu terei X de Y. E essa aqui é que eu faço a correlação. Então, por isso, eu não sei mais que espécie está aqui dentro, que espécie que é. Eu perdi a individualidade da espécie. Mas eu sei que a semelhança, ela é uma medida de beta-diversidade. Então, eu quero saber se o ambiente consegue explicar a variabilidade na beta-diversidade. Quem me perguntou entendeu melhor? Certo? Então tá, é isso daí. Eu vou passar para vocês agora um conjunto de dados, certo? Para vocês fazerem então um relatóriozinho de atividades. Eu quero que vocês façam um teste de Mantel, tá? Com dados reais, fazendo no PEST. Só que vocês vão ter que se esforçar um pouco. Pelo seguinte, vamos lá. Ninguém me falou nada, é curioso, é porque é difícil perceber isso também, né? Ó. Vocês se lembram de distância euclidiana? A gente acabou de fazer aqui um exemplo de distância euclidiana. Se uma variável lá que eu tenho, ela é sedimento. Vamos dizer assim, ó, é pH. pH, né? A outra é nitrogênio. A outra é fosfato. A outra é temperatura. Tudo no ponto 1. E aí tem aqui no ponto 2. E eu não falei que quando eu tenho dado ambiental, assim, físico-químico e tal, a melhor maneira de calcular é usando distância euclidiana? Beleza. Então o que eu tenho que fazer? Diferença ao quadrado, não é? Então tá, eu tenho pH aqui 5, aqui eu tenho 8. Nitrogênio aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 16. Fosfato aqui eu tenho 0,5, tem bem pouco. 0,5 micromoles. Micromolar, aqui eu tenho 0,9. Temperatura 23. Aqui 21. Você está vendo que pH é uma unidade, nitrogênio é outra unidade, fosfato é outra unidade, temperatura é outra unidade. Como é que eu vou ficar somando essas diferenças aqui? Eu não posso. Porque elas estão em diferentes unidades. Eu não posso fazer isso. Vocês perceberam que elas estão em diferentes unidades e eu não posso fazer isso? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar elas numa unidade que eu possa fazer essas somas com ela. Eu tenho que homogeneizar, melhor dizendo, eu tenho que padronizar. E se vocês olharem o material que eu dei para vocês, lá mais para cima, ó, estão aí dois processos de padronização, tá? Dois processos de padronização. Essa primeira é assim, ó,
Vou mostrar como é que padroniza aqui para vocês verem, certo? Então vamos lá, primeiro abrir aqui a tabela que eu vou mandar para vocês. Que eu tive que alterar algumas coisas. Vou abrir aqui e vou mostrar como é que padroniza, depois vocês vão dar uma olhada. Vou mandar essa matriz para vocês aqui depois, tá? Então vocês percebam que aqui está na ordem, né? Ó, eu vou mandar a tabela. Tá tudo na ordem. Ó. Né? Aqui eu tenho ambiental, ó. Ambiental. Ó, dá uma olhada. É a mesma. São as mesmas, ó. Tá vendo, ó? V1, 1, V1, 2, V1, 3. Então vamos olhar aqui para a fauna, ó. V1, 1, V1, 2, V1, 3. Então aqui eu tenho amostras. Ó. No primeiro verão, depois eu tenho amostras no primeiro inverno, depois tem amostra no segundo verão, depois tem amostra no segundo inverno, certo? Tá aqui. Então eu vou arrumar e vou pegar assim, ó, pra gente fazer um exercício assim, ó, só o primeiro verão. Eu vou ajeitar aqui e vou mandar para vocês. Que vai ser a atividade, tá? Quero que vocês façam um teste de Mantel. Eu vou dizer o que tem que fazer. Então isso daqui, renomear, isso aqui vai ser a fauna. Aí eu vou inserir uma outra aqui. Pronto. Isso aqui vai ser a variáveis ambientais. Renomear. Variáveis. Variáveis. Então tá aqui a fauna, 18, beleza? Aí, na variável ambiental, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar as 18 também, primeiras. Essa aqui. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um monte de variável ambiental aqui. Ou de localização, tem um monte, ó. Eu tenho latitude, longitude, profundidade, temperatura, salinidade, oxigênio, matéria orgânica, carbonato de cálcio, areia, argila, diâmetro médio de grão, proporção de água costeira, proporção de água tropical, proporção de água do Atlântico Sul. São tudo quantidade de variáveis ambientais que eu tenho aqui que eu medi na água. 18, ó, tá vendo? 18. Aí eu vou lá na fauna, eu tenho também aqui 18. Então a pergunta é: esse conjunto de variáveis ambientais aqui, ele é capaz de explicar quanto que ele explica a betadiversidade da fauna de peixe de verão? Depois eu vou lá e faço a mesma pergunta. E no inverno, ele consegue explicar a mesma coisa? Porque no inverno as condições mudam, as espécies mudam. Será que ele consegue explicar do mesmo jeito?
E com isso a gente vai, então, entendendo o que vai explicando a variabilidade. Agora a gente está explicando, tentando explicar ela como um todo, que é através do teste de Mantel. O teste de Mantel não individualiza cada espécie, né? Mas mais tarde tem outras técnicas que a gente vai então individualizando e sabendo qual é a espécie ou conjunto de espécies que está sendo mais explicada. Agora a gente vai tentar explicar um todo. Beleza, mas assim, isso daqui eu vou gerar uma matriz triangular. Como é que eu vou gerar uma matriz triangular se cada uma está numa unidade? Eu então tenho que usar um procedimento para padronizar. Vou mostrar para vocês usando aquela fórmula que está lá na apostila que vocês já receberam. Eu vou colocar aqui de novo os rótulos e as variáveis. Certo? E aqui vou colocar elas para... Como é que eu padronizo? Vamos dar uma olhada lá na fórmula. Eu tenho duas formas de padronizar. Z e Rangen. Rangen é mais legal. Vamos usar Rangen. Legal, o que significa legal? É porque ele é mais simples, tá? E ele é mais eficiente, só isso. Então o que eu vou fazer? Cada valor eu vou tirar o mínimo dela e vou dividir pelo máximo menos o mínimo de cada valor. Aí, feito isso, eu vou padronizar. Então vamos colocar aqui a fórmula do Rangen, ó. Isso daí é uma padronização. Eu tenho que padronizar, senão eu não posso calcular. Padronizar. Se eu não padronizar, eu não tenho como padronizar. Eu não tenho como calcular uma distância euclidiana multivariada com variáveis com diferentes unidades. Elas têm que estar padronizadas para poder ser levadas em consideração em conjunto. Então, para cada coluna, eu vou criar duas colunas aqui. Uma coluna de mínimo e uma coluna de máximo. E vou dizer que eu vou querer aqui o mínimo daquela coluna. Pedir para o Excel para mim o mínimo, ó. Então, o menor valor que eu tenho aí é o 2, pouco, tá? E agora aqui eu quero o máximo daquela coluna. Minto, daquela linha, né? Linha, daquela variável. Cada linha aí é uma variável. É a mesma, caramba. É o mínimo e o máximo da mesma variável, né? Ó, que no caso aqui eu quero o mínimo e o máximo dela, latitude. Pronto, feito isso, tá tranquilo, ó. Eu tenho o mínimo e o máximo. Se eu copiar aqui para baixo, eu vou ter o mínimo e o máximo de todas elas, certo? Cada linha é uma variável. Então, usando a fórmula, ó, olha como a fórmula é simples. Eu só precisei criar duas colunas aqui, ó, mínimo e máximo. Né? Então, como é que a gente padroniza? Usando a fórmula. A gente copia ela uma vez só. Tá, então aqui, ó, nesse valor aqui, igual x, o primeiro valor de latitude, onde ele está? Ele está aqui, ó, esse valor aqui, certo? O que eu vou ter que fazer com ele? Eu vou ter que subtrair ele do mínimo dele.
Tá aqui o mínimo dele, ó. Então tá, o valor menos o seu mínimo. Aí eu vou dividir. Parênteses novo. Agora é o máximo. Vou abrir um parênteses de novo, né? Agora o máximo menos o mínimo. Só que eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que fixar alguma coisa aí, né? Eu tenho que fixar a coluna. Aquelas colunas sempre tem que ser a mesma. Então tem que botar um dólar lá na frente da letra, onde está a coluna. Tem que botar um dólar aqui na frente da letra, para fixar a letra. A letra fixa quem? A coluna. E essas colunas vão ser sempre as mesmas, sempre o máximo e o mínimo, para todas elas. As linhas é que estão livres. Então, eu não preciso fixar a linha, só fixo a coluna. Pronto, ó. Aí, o que aconteceu? Eu estou aqui com a primeira, basta copiar. Copiei. Agora, pessoal, ó, agora eu estou com as minhas variáveis padronizadas. Agora elas estão padronizadas. Por que que elas estão padronizadas? Porque veja bem, se eu pegar agora, depois delas padronizadas, e verificar como é que elas variam, percebam que elas variam agora, todas elas, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, tá vendo? Ó, todas essas variáveis, cada uma variava de um jeito, ó. Essa variável daqui até aqui, essa daqui até aqui, essa daqui até aqui. Ó, tá vendo? Ó, de 13 a 23, de 35 a 35. E eu fiz com que todas elas ficassem variando agora entre 0 e 1. Agora sim elas estão padronizadas, elas estão adimensionalizadas e, portanto, eu posso calcular uma distância euclidiana com elas. Entenderam? Não, não. Eu mostrei como faz, tá o vídeo. Vocês vão ver o vídeo lá depois, se quiser ver como é que é, tá? Tá? E eu vou mandar, assim, ó, sem fórmula, sem nada. Eu vou mandar só a tabela com uma pergunta, tá? Então a atividade vai ser essa. Eu quero saber o quanto da beta-diversidade de peixes do verão pode ser explicado pelo conjunto de variáveis físico-químicas e de localização daquela região. Quanto dessa variabilidade pode ser explicada. E se ela é significativa ou não, usando o teste de Mantel. Ok? Vou apagar. Eu só fiz para mostrar como é que é. Se vocês fossem ler lá, ia complicar. Mas como tem no vídeo, volta no vídeo, certo? E tem mais algumas coisinhas que a gente tem que fazer também. Porque não pode ir de uma vez, não assusta. Ó, que eu não fiz aqui, mas vocês podem dar uma lida lá e ver se vocês entendem. Variável biológica de composição. Composição é isso, as espécies que ocorrem lá. Tá? Variável de composição de espécies. Essas matrizes de variável de composição de espécies, eu tenho que transformar. E variáveis ambientais, físico-químicas, eu tenho que padronizar. São coisas diferentes. Certo? Lá na apostila consta isso também. Uma coisa é padronizar, quando as escalas são diferentes. A outra coisa é transformar, quando existe ordem de grandeza muito diferente entre as variáveis. Então eu posso ter uma raiazinha que pesa 5 quilos e um peixinho que pesa 2 quilos.
Isso, mesmo usando break-cuts, dá um peso enorme nisso daí. Então eu sempre tenho que usar uma transformação não linear para diminuir um pouco da variação dessa fauna, tá? E vou indo aos poucos para vocês se darem conta, que é justamente aquilo que eu apresentei lá no... Lembra que eu falei, ó, eu tenho a matriz original, eu tenho que tirar um pouco das espécies raras, ela está reduzida, eu transformo elas, depois eu faço a matriz de semelhança. Quando chegar nesse nível aqui da matriz de semelhança, quando você tiver ela aqui, aqui que você tem que preparar para fazer o mantel. Então, variável biológica de composição eu transformo. E variável ambiental, onde eu vou ter que calcular a distância euclidiana, eu padronizo. Certo? Então tá aqui, ó. A fauna e a ambiental. E a pergunta é, vou separar, vou abrir um espacinho aqui, vou inserir. Então usando teste de mantel, responda quanto da variância da beta densidade pode ser explicada pelo conjunto de variáveis ambientais e de localização. Isso daqui é uma matriz de fauna, vocês estão vendo, né? Isso aqui é uma matriz ambiental. Certo? Usando o teste de mantel. Então é a mesma coisa, atividade, vocês façam o que vocês quiserem, façam todos os procedimentos, anotem, põem os detalhes, vão indicando o que vocês estão fazendo. Se quiserem colocar tela do peste aqui colada dizendo o que você fez, certo? No final quero que você me responda essa pergunta. Esse arquivo aqui é atividade 6, que eu vou colocar agora disponível no... Não, atividade 5, né? Não é 6, não é 5, é. Isso, é atividade 5. Atividade 5, que na realidade é um mantel. Aplicação mantel. Ok? Mantel, pessoal, eu fui devagar, né? Que a gente era para ter tido uma aula passada, não teve. Essa, então, eu fui um pouco mais rápido. Tem uma série de procedimentos ainda, uma série de detalhes que aos poucos vou construindo com vocês. Eu tenho que explicar ainda uma série de coisas sobre como é que é feita a permutação no mantel, o que ele realmente representa. Vou mostrar como é que é feito o cálculo. Ele é muito semelhante, na real, à correlação mesmo que a gente aprendeu. Não é exatamente a mesma coisa, certo? Mas a maneira de interpretar é muito semelhante. Então é isso. Terminamos por hora. Eu quero que você faça esse mantel para sexta-feira. Na mesma coisa, eu só aceito até meio-dia, certo? E aí vocês vão ver no vídeo, eu vou colocar isso daqui agora no grupo. Espere só um pouquinho que eu vou tirar aqui a última lista de chamada. Parei a apresentação. E aí vocês estão liberados. Google Meet. Como? Ah, ok. Até sexta então. Pera aí um momentinho, deixa eu só tirar a chamada aqui.
Prontinho, estão liberados, tá? Já tirei a chamada aqui e até sexta eu vou colocar aqui essa tabela, essa atividade 5 no grupo do WhatsApp. É isso daí. Um abraço. Claro.